Nós vimos essa semana, como só se fala nisso também, eu creio que você viu aí as reportagens, né? Da debandada do exército americano do Afeganistão. As tropas americanas bateram em retirada domingo passado, né? Começaram então o início ali da retirada. Isso nos remete a 20 anos atrás, quando em setembro de 2001 houve o ataque das Torres Gêmeas no World Trade Center e foi orquestrado pelo Talibã, na figura do seu líder na época, Osama Bin Laden. Os Estados Unidos entenderam então que não era possível ficar passivo e contra-atacaram o Afeganistão, dando início a essa ocupação que duraria 20 anos. E segundo a revista Forbes, teve o custo estimado de 300 milhões de dólares ao dia. Mas com o agravamento econômico provocado pela Covid-19, a ideia de retirar as tropas foi ficando cada vez mais certa. E o governo americano tinha a palavra das autoridades locais que resistiriam ao inimigo. Durante esses 20 anos eles receberam armamento, foram treinados para uma ocasião como essa, mas assim que o helicóptero levantou da embaixada americana, o presidente afegão e todos os generais que poderiam comandar um ataque de proteção aos seus cidadãos, fugiram também. Fugiram para países vizinhos. E nós vimos aquela cena no aeroporto de Cabul, aquela cena que é realmente impressionante. Homens se agarrando nas rodas do avião, correndo ao lado do avião, só não foram sugados pelas turbinas, porque aquele avião ali, o C-17, ele tem a asa alta, já projetado para descer em lugares já precários, porque senão ali certamente seria sugado pelas turbinas e até prejudicaria o voo. E ali alguns daqueles homens subiram numa parte da carenagem do avião, que é a parte que abre enquanto ele está pousado. Mas justamente a hora que ele sobe, aquilo se fecha, para que a roda seja recolhida. E o que fez com que esses homens tivessem tamanho terror, a ponto de se agarrarem nos aviões que estavam decolando? Eu já contei para vocês aqui, tive o privilégio, nunca imaginei na minha vida que eu ia entrar numa base militar americana, mas no sul do Arizona, fui convidado, estive lá no Boneyard, na cidade que a gente chama aqui o carro Tucson, né? Lá eles chamam Tucson. Lá no sul do Arizona, e lá tem um cemitério de aviões chamado Boneyard, e quando você olha assim, a vista perde, avião, que não para mais, um do lado do outro, de asa para o outro, assim, bem posicionado, como se fossem carros em um estacionamento de shopping. E todos eles assim com uma vedação na turbina, para impedir que haja qualquer tipo de corrosão naqueles equipamentos. Tanto na turbina, quanto em todos os orifícios possíveis que pudesse causar alguma corrosão. E também na parte do para-brisa, né, vamos dizer assim, do avião. E era impressionante que o guia dizia que aqueles aviões estavam, na verdade, em bom estado de conservação. Que se com pouco tempo poderia se colocar eles novamente em uso.
E eu vi um modelo Boeing C-17 na minha frente, do tamanho de uma cidade. Aquilo ali parece um navio. Eu acho que a asa dele, a ponta dele começa aqui e vai parar lá na 41. Ou mais. São 50 e tantos metros. É um monstro. Tem capacidade de levar até 130 toneladas de carga. Dentro dele, o exército americano essa semana veio trazer helicópteros no Mato Grosso. Foram não sei quantos helicópteros ali dentro dele. Imagina o peso que é um helicóptero, e ele leva vários. O interior dele não tem bancos, ele é um cargueiro. Então, para acomodar pessoas ali, quando eles abriram aquilo ali, entraram 823 pessoas. E ficaram todas em pé, ombro a ombro, como o metrô de São Paulo. De maneira que isso até ajudou na estabilidade do avião, porque se fosse mais espaço, alguém poderia ir para lá ou para cá e atrapalhar, né, o balanceamento do peso. Mas ele decolou com essas 823 pessoas. E esses que vieram depois tentaram entrar nos aviões, e se apegando então nas rodas do trem de pouso, se apegando então na carenagem. Mas será que o ser humano consegue sobreviver a uma viagem do lado de fora de uma aeronave? É humanamente impossível sobreviver a uma viagem do lado de fora de um avião. Não há oxigênio numa qualidade suficiente para se respirar, porque lá em cima o ar que tem lá é rarefeito. Como nós sabemos, né? Quando os times de futebol brasileiro vão jogar na Bolívia, em altitude, né, muito alta, as moléculas de oxigênio presentes no ar não são suficientes para que o seu corpo capte. Isso, o avião, geralmente, a altura de cruzeiro, ele voa a 11 mil quilômetros de altitude. Lá ainda é mais escasso ainda. Sem falar, então, para se manter aquecido é impossível a uma altura dessa, porque seria a menos 50 graus centígrados. Lembrando que a água congela a 0 graus, imagina a menos 50. E o vento também provocado ali arrancaria qualquer um que tivesse segurado ali, né? Mas alguns seguraram naquela parte da roda onde ela recolhe, e quando a roda foi recolhida, ela entra naquele compartimento do trem de pouso e se fecha como uma caixa. Mas aquilo ali foi preparado para, não para receber vida, mas somente para receber o equipamento, a roda. Não é pressurizado, não é climatizado como a cabine do próprio avião, que tem esse suporte para a vida. E quando os militares americanos chegaram na base mais próxima, retiraram então os restos mortais dessas pessoas que tinham se agarrado às rodas. O que será que foi que provocou terror para que essas pessoas pudessem chegar ao nível de desespero como esse? Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, conta que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e vai dizer lá no início, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos que eles vieram e apresentaram diante do rei. E então o rei, ele tem um sonho, aquilo perturba a noite de sono dele, ele manda chamar os magos, manda chamar os adivinhos, para que eles pudessem dar a interpretação, mas era fácil ouvir qual era a interpretação a partir do sonho já contado. E ele disse, se vocês têm realmente poder para interpretar, vocês têm poder para dizer qual foi o sonho.
me contam qual foi o sonho, e aí eu vou acreditar na interpretação de vocês. E aqueles homens disseram: ó rei, quem é que pode dar a interpretação de um sonho? Somente os deuses, mas estes não vivem entre nós. Mas havia um, que era Daniel, servo de Deus, que tinha o Espírito Santo de Deus. E Daniel, então, quando recebe a notícia, os soldados ali, os oficiais do rei, tinham então a ordem de matar todos os magos, porque aqueles magos simplesmente estavam enrolando o rei. Não chegaram a interpretação alguma. Como ele vai dizer ali, o rei vai dizer no verso 8: tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma sentença será a vossa, pois combinaste palavra mentirosa e perversas para proferires a minha presença, até que se mude essa situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que poder dar-lhes a interpretação. E como aqui no verso 10 nós dissemos, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o sonho que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa, de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Os oficiais então vão para cumprir a ordem do rei. O rei falou assim: eu quero saber, eu já perdi minha paciência. Eu quero todos esses magos, esses sábios aí exterminados, matem todos. E isso incluía Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, os oficiais chegam ali para cumprir a ordem, para exterminar aqueles homens, e também esses judeus. Mas Daniel pede um tempo. Quando chega, verso 13, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, que ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Até aí. Daniel se coloca em oração, para que o Rei dos céus, para que o Espírito do Deus verdadeiro, pudesse revelar aquele sonho. E não somente Deus revelou o conteúdo do sonho, mas Daniel também revelou o mistério da interpretação do sonho. E a partir do verso 19 vai dizer: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E então Daniel louvou o Deus do céu e falou dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É o Senhor que estabelece os reinos. É o Senhor que delega autoridade.
Quando Jesus estava perante Pilatos e ele vai dizer, você não vai dizer nada para se defender. Não sabe que eu tenho poder para te soltar. E Jesus vai dizer, nenhum poder você teria se do alto céu não tivesse sido dado a você. A autoridade é constituída através da decisão dos céus. Então, Daniel vai dizer que ele remove o rei. Ele estabelece o rei. E qual a interpretação do sonho? Ali havia, meus irmãos, por gentileza, se alguém puder trazer uma aguinha aqui, eu vou agradecer. Graças a Deus. Ali havia uma estátua. Havia uma estátua enorme que Nabucodonosor enxergou. Com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, lombos de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E quando Nabucodonosor vê aquela estátua imponente, aquela estátua ali diante dos seus olhos, ele fica sem entender qual é o significado daquela estátua. Mas o que é pior ainda é o que vem depois. Porque do alto céu vem uma pedra como se fosse não cortada por mãos humanas, mas uma pedra enorme. E aquela pedra desce com uma força tamanha que ela destrói aquela estátua. E nós vemos, na verdade, o significado desta palavra, desse mistério. Se desdobrando até os dias de hoje. Porque o próprio Daniel, quando dá a interpretação, fala que a cabeça de ouro representa o Império Babilônico, com toda a força que o rei Nabucodonosor tinha. Nós sabemos que para a época o Império Babilônio eles eram muito sábios, porque eles utilizavam um método que inclusive até o governo americano utiliza até hoje, né? Quando você chega num lugar que você vai dominar ali, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os nazistas haviam desenvolvido a propulsão a jato. Os americanos não conheciam aquilo. E quando chegaram então em Berlim para tomar, eles conheceram um cientista chamado Wernher von Braun. E a primeira reação de qualquer soldado maluco é metralhar todo mundo. Estamos em guerra, o homem é inimigo. Quando eles olharam Wernher von Braun, eles sabiam da fama daquele homem. Ele falou assim, o senhor, Wernher von Braun? Ele, sim, senhor. Ele falou assim, está aqui o documento do senhor, vamos levar o senhor para os Estados Unidos. O senhor vai trabalhar com a gente. Aquele homem foi um dos fundadores da NASA. Se a NASA hoje manda foguete para o espaço, isso só aconteceu, veja bem, depois da Segunda Guerra Mundial. Até então não existia tecnologia de propulsão a jato. E graças a essa tecnologia, você hoje tem o seu celular aí, funcionando via antena e via satélite. Então, os babilônios faziam a mesma coisa. Chegavam para destruir, chegavam para matar. Mas esse cara faz uma coisa diferente. Não, você não mata. Você a gente leva com a gente. Porque o que tem dentro da sua cabeça, da sua cachola, vale mais do que ouro. E a gente quer você trabalhando com a gente. Esse era o sistema babilônico. Era assim que eles prenderam então os sábios de Judá e levaram para a sua terra. Dentre eles Daniel e seus companheiros. Então eles tinham ali uma tecnologia muito avançada devido a esse sistema que eles faziam de dominação cultural também. De apropriação de tecnologia da época. Tinha os jardins suspensos da Babilônia, que até a época dos gregos antigos era considerado uma das 7 maravilhas antigas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a beleza da Babilônia, ela era fantástica e representava a cabeça de ouro. Mas aquele reino haveria de ser substituído por outro, que era o reino do peito e braços de prata,
do Império Medo-Persa. Formado então pelo Império Persa e o Império da Média, né, que se juntaram. E ali nós lembramos então de Ciro e de Dario, né? Rei Dario, inclusive, no livro de Daniel é retratado como ele sendo, né, um dos que vão vir depois aqui para tratar com Daniel, e Daniel, inclusive, vai servir na corte dele. Esse Império Persa, nós já vamos falar a respeito do domínio dele. Depois vêm os lombos de bronze, os quadris da estátua, que algumas versões dizem cobre, bronze, cobre. Inclusive, você já parou para pensar por que é ouro, prata e bronze nas Olimpíadas? A estátua aqui de novo, já representando essa ordem de valores. Então, os lombos de bronze é o Império Grego-Macedônio. Aí na figura de Alexandre o Grande, que vai ter domínio sobre todas as terras ali no período antes de Cristo. As pernas de ferro simbolizam então o Império Romano através do domínio dos Césares. E o Império Romano vai durar até a época de Cristo, nós vimos, né, inclusive no ano 70, quando eles destroem o templo de Jerusalém, se cumprindo então a profecia que Jesus vai dizer de que não ficaria pedra sobre pedra. Liderado pelo general Tito Vespasiano, que depois vai se tornar o imperador também. Naquela época ele era comandante do exército. Mas o Império Romano sucumbiu aos bárbaros. Depois ele se dividiu. O Império Oriental, com a sua capital Constantinopla, e depois o lado ocidental, né, o Império Oriental falava a língua grega, e o Império Ocidental, né, com a sua capital em Roma, também grego, mas também falando latim. E dali veio do latim o nosso idioma. Até hoje nós somos considerados latinos, porque falamos português, que é o último idioma que o latim deu à luz antes de morrer. Nós somos considerados o último filho do Império Romano, né? Aqueles de fala portuguesa. E é justamente nesse período dos pés de barro e ferro que não se dão liga. Diferentemente dos metais maciços, que cada um representava reinos muito bem estabelecidos, agora nós temos uma mistura do ferro com o barro, e eles não têm liga, e são os pés dessa estátua. E que reino é esse? São as nações divididas entre si, como nós conhecemos nos dias de hoje. Alguém poderia dizer, sim, mas o maior império, que podem dizer dos imperialistas, como dizem algumas pessoas, né? Ah, são os imperialistas americanos, são os imperialistas não sei o quê. Não, nos Estados Unidos não é império, por mais que você goste de chamar isso, né? Uma hora vem um cara de um pensamento, é presidente, outra hora é outro cara de outro pensamento. Uma hora alguém que decide manter o exército lá, outra hora alguém que manda tirar. Então ele não tem mais aquela firmeza de um império definido. São então os pés de ferro e barro. Estamos falando então a respeito da visão de Nabucodonosor, que se aplica até os nossos dias de hoje. Mas ela não termina aí, porque passado esse tempo, uma grande pedra vindo do céu destrói totalmente a estátua, conforme é falado em Daniel capítulo 2, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Veja que esta pedra, quando desce, ela representa o reino de Deus, dos céus, que jamais terá fim e jamais dará lugar a outro reino.
Nós falamos de grandes reinos, mas que se findaram. Grandes reinos que tiveram início e também tiveram um fim. Foram substituídos. Mas o reino dos céus, o reino do Messias, quando for estabelecido sobre a terra, jamais terá fim. E este reino já está reinando nos nossos corações. Nós não somos súditos deste mundo, não pertencemos a este mundo, mas nós damos satisfação ao reino celestial. Na minha e na sua vida, o reino já é chegado. Conforme Jesus mesmo vai dizer, né, que o ano do Senhor, conforme profetizado em Isaías, já era chegado. Os cegos viam, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Até hoje, meus irmãos, o Império Persa deixou marcas nas regiões onde ele foi estabelecido. Todos os países com o sufixo estão, Turcomenistão, Cazaquistão, Tajiquistão, e aí vai, levam essa derivação, porque a palavra estão é do persa e significa lugar. É importante dizer que assim, por exemplo, como o Irã, né, o Irã, por exemplo, até pouco tempo, não se chamava esse nome. Irã se chamava Pérsia. Né? Meu pai já era vivo quando mudaram o nome. E os afegãos, assim como no Irã, não são árabes. Inclusive nem falam árabe. O idioma deles é o persa. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, seguem a religião islâmica, assim como os palestinos, e todos esses são considerados árabes. Mas no Irã, que fazem parte dos, assim como dos países passando o Golfo Pérsico, não são árabes, são persas. Olha que coisa interessante, né? Não sei se para você está difícil de entender, mas vamos lá. Vou falar no jeito que você vai entender. Você, por exemplo, é brasileiro. É latino, porque fala latim, né? Uma língua do latim, que é o português. Latino-americano, porque está no continente americano. Mas você é hispânico? Não, você não é hispânico. Você não fala espanhol? Tá certo? Já o argentino é considerado hispânico e latino-americano. Você tem em comum com o argentino, você é sul-americano, ele também é. Tá certo? O Marquinho está falando que é descendente de espanhol, é hispânico, né, Marquinho? Sangue espanhol. Sangue espanhol. Então, você tem em comum com o argentino que você é sul-americano, você é latino-americano, mas ele é hispânico, você não é. Você é lusofalante, falante da língua portuguesa, como nossos irmãos de Guiné-Bissau, né? Alguns que falam português lá, né? Não, nem todos, outros falam outros dialetos, né? Como em Portugal, né? Como os avós da Renata, que são de Portugal. Meu Deus, aqui tem de toda a nação aqui, né? Vocês já pararam para pensar? For atrás aqui, uma geraçãozinha para trás já está com o pé lá na Europa, na África, não sei aonde. A benção, né? Glória a Deus. O Senhor fala que de toda tribo, língua e nação reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. De modo que os reinos vêm e vão. O reino, quando sai, dá lugar a outro. O Afeganistão, então, é um resquício do Império Persa. Mas os afegãos não corriam aos montes porque sentiam saudades dos americanos e seus aviões. Mas porque sabiam que outro regime iria dominar sobre eles. Porque há uma máxima de todo lugar que se sabe que quando um rei cai, outro se levanta.
Quando um regime cai, outro assume. Não se deixa trono vazio. Essa cadeira de repente pode ficar vazia, mas não um trono. Ninguém é louco de deixar um trono vazio quando se tem a oportunidade de se assentar nele e governar. Porque os homens querem poder. E a cena foi tão terrível que eu vi no aeroporto de Cabul aqueles muros enormes, com aqueles arames espiralados, as pessoas levantando bebezinhos, crianças e colocando na mão do soldado, dizendo: eu não vou morrer, mas que o meu filho viva no meu lugar. Criancinho, bebezinho de dias, entregando para o soldado: leva ele embora, cuida dele. E as mães fazendo esse ato tão louco. Por que será que essas pessoas estavam fazendo isso? Porque é assim que funciona a natureza. Quando um reino cai, outro se levanta. Quando a casa fica vazia, outro assume o controle. Há um trono no seu coração, do qual você mesmo não pode se assentar nele. E esse trono jamais fica vazio por muito tempo, pois sempre haverá quem reivindique a posse dele. E é por isso que a palavra fala que quando o demônio sai de alguém, e ele ali sai e ele fica pensando: não sei para onde eu ir, onde eu vou. E ele fala: eu vou voltar para casa de onde eu estava, quem sabe está vazia, quem sabe eu dou sorte. E quando ele chega lá, ele vê que está vazio mesmo, e ele fala: que bom, agora eu vou tomar controle, e eu vou levar mais 7 comigo. O reino do teu coração está vazio. O reino do teu coração, há um trono, que é que está sentado nesse trono. Ninguém vive sem ideologias. Nem mesmo que pareça não haver nenhuma, você está cheio delas. Você está cheio de convicções. Você está cheio de preferências. Preferências que foram incutidas na sua cabeça pela televisão, incutidas na sua cabeça pela internet, incutidas na sua cabeça por aquele professor de faculdade que quer pensar no seu lugar. Eu fiz faculdade também. E eu estava lá para poder estudar e aprender da matéria. Os meus valores são meus valores. Tira a mão daí. Saiba instruir o teu filho a ser educado em casa. Aprender o que é certo e o que é errado em casa. Aquilo que realmente é importante para a vida dele, que não se negocia. E as matérias, as tecnologias, os estudos, ele vai lá só para aprender isso aí. Pai e mãe, valor, negocia não. Família, negocia não. Deus, não negocia não. Um jovem rapaz, como eu já contei várias vezes aqui. Certa vez ele era chamado, como ele era cristão, na escola, era chamado de bobo. As pessoas falam: você é bobo, rapaz, esse negócio de Jesus, para com isso. O que é isso, que negócio de Bíblia? Você é bobo, você é bobo, você é bobo. E aí ele, de tanto ouvir aquilo, ele nunca retrucou. Um dia ele apareceu com uma camiseta na escola: bobo de Cristo. E as pessoas falam: olha aí, aceitou, né? É bobo mesmo, aí é bobo de Cristo, vai bobo de Cristo. E atrás na camiseta dele estava escrito: e você? É bobo de quem? Não adianta dizer que não há ninguém aí sentado, alguém tem que ter. Porque quando um reino cai, outro assume. Quando uma ideia, um pensamento na sua cabeça deixa dar lugar vazio, outra entra. Ninguém é totalmente isento. Talvez você ouvisse valores que dentro de você, ideologias que você lutaria se preciso fosse, ou morreria por elas. Pastor Batista, eu friso muito bem isso, que a televisão não fala.
o pastor batista e teólogo Martin Luther King. As pessoas gostam de chamar ele de agitador, de líder de movimento. Não chamam o homem pelo nome do qual ele estudou. Ele estudou teologia, o nome dele é pastor, a posição dele era pastor. Tá? O pastor Martin Luther King disse: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão para viver. E é por isso que na sua palavra, em Provérbios 23, 26, o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Olhe para dentro de si. Se você pudesse ver o desespero da sua alma, só de pensar em como seria uma vida sem Jesus. Se você pudesse olhar para si mesmo no fundo do seu coração, você também desejaria morrer agarrado à roda de um avião do que viver numa vida de trevas. Se os que estão perecendo no inferno pudessem voltar, certamente desejariam a salvação com todas as suas forças. Eles voltariam, ouviriam o evangelho, se converteriam a Jesus e não negociariam a sua alma com nada, porque sabem o quanto que eles perderam. Que nós possamos ser como Moisés. Cadê o Júnior? A equipe de louvor puder já ir subindo aqui. Como Moisés, que disse: vamos prosseguir sem o Senhor? Não. Não faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Não faça subir desse lugar se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Como a terra que tremeu quando o Filho de Deus entregou a sua vida, a própria criação gemeu por se afastar do autor da vida. Como os discípulos do caminho de Emaús, que sem saber que falavam com o autor da vida, diziam: fica, Senhor, fica, Senhor. A tua alma tem que desejar o Senhor como aqueles homens que se agarraram naqueles aviões e disseram: não é possível ficar aqui, não é possível ficar neste lugar, nós vamos morrer, eu sei que eu vou morrer pendurado no avião, a queda vai ser horrível, mas eu não posso ficar aqui. O governo talibã assumiu o poder e trocou o nome do país. Deixou de ser chamado república e passou a ser chamado emirado, que é quando se obedece à lei da Sharia, a voz do emir. Trocaram a bandeira de 3 cores pela bandeira do próprio Talibã. Não deixe vazio o trono do seu coração. Não permita estar numa situação em que o Espírito Santo não esteja assentado no principal da sua vida. O inimigo quer roubar, matar e destruir. Quer mudar a sua identidade, mudar o seu nome, mudar a sua bandeira. Mas em Cantares 2:4 diz que a bandeira do Senhor sobre nós é o amor. Não perca isso. Se agarre a esta bandeira, confie no Senhor e seja liberto, em nome de Jesus. Essa palavra que eu tenho para a tua vida, em nome de Jesus. Pedi para o Júnior cantar aquele cântico de novo, né? Deixa eu te curar. Porque eu entendo que quando nós damos o lugar do trono do nosso coração para o Senhor, o reino de Deus passa a governar sobre tudo que eu tenho. Sobre a minha família, sobre os meus queridos, sobre as minhas preocupações. O reino de Deus é chegado sobre a tua vida, meu irmão. O reino de Deus, o verdadeiro comandante governador da tua vida chegou para dominar sobre o pecado, para dominar, ó Pai, sobre todas as enfermidades, para dominar sobre todas as necessidades. Agora é o Rei que vai completar a tua vida, não é mais você, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E quando nós buscamos o favor do Rei, quando nós buscamos ao Senhor, Ele cuida de cada detalhe. Quando nós lutamos as suas guerras, quando nós batalhamos, quando nós estamos diante do Senhor, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas naturalmente. Não permita que o trono do seu coração esteja vazio, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Aleluia, que maravilhoso. Palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, se assenta, Senhor, no trono do nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não tememos o mal, nós não tememos o terror, nós não tememos outros que possam se levantar contra nós, porque há um governante sobre nossas vidas, há alguém cuja bandeira é o amor e que vive para reinar sobre nós. Em nome dessa casa, em nome de Jesus, que venha o teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Expulsamos agora aquele que está querendo assentar no trono que é de Jesus, aquele que quer assentar no trono que é do Rei dos Reis. Nós retiramos agora ele do coração, daquele lugar que não pertence. Expulsa, Senhor, e nós deixamos que o Senhor use, ó Pai, e venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, Ele é digno. Sábado próximo não sei se foi falado, vai ter culto dos jovens. Então, que os irmãos possam estar presentes, tá? E não esqueça de dar o seu nome no relógio de oração, para que nós estejamos orando em unidade, declarando a autoridade, o governo soberano de Deus sobre todas essas áreas. Que o Senhor possa reinar sobre o Brasil, exterminar com esse disse-me-disse, essa bagunça que não tem respeito à Constituição, que isso possa terminar. Nós vamos colocar o propósito de orar pela nossa nação, orar para que o Senhor levante os enfermos, cure, restaure a saúde dos enfermos. Estaremos apresentando, coloca o nome da pessoa que você conhece aí também, é vizinho, é conhecido, é amigo. Vamos estar intercedendo juntos nesse propósito, amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus sobre a terra, e aquele que crê diz amém. Deus abençoe em nome de Jesus.